Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? O programa Opinião está no ar aqui pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Nós estamos chegando em sexta-feira. Rapaz, já a semana voou, né? Nesse 7 de maio de 2021, vamos entrevistar aqui e já está aposta, já está a postos aqui, não é? Para fazer bem o uso da colocação. A vereadora por Cuiabá, do Partido dos Trabalhadores, Edna Sampaio, ela volta ao programa e vamos conversar sobre a atuação dela no Parlamento Municipal, também essas questões relacionadas à pandemia da Covid-19, isso no que diz respeito àquela dimensão ali do Parlamento Municipal. A sua pergunta via WhatsApp também, a vereadora Edna vai responder ao longo do programa. Se houver alguma pergunta, 99932-2529. Você manda a sua pergunta em texto e a gente vai repassar aqui para a vereadora falar conosco, responder a você, nosso telespectador, que manda, na verdade, aqui no programa Opinião. Programa Opinião que tem Lorenberg Alves, que também manda menos do que o telespectador, mas manda. Boa noite, meu caro. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você que nos assiste também pela internet no www.gazetadigital.com.br, boa noite. A você que também nos assiste pela página no Facebook da TV Pantanal, muito boa noite e obrigado pela sua companhia. Vereadora Edna, muito bom recebê-la de novo aqui, viu? Obrigada. E vamos conversar aí sobre... Eu falei aqui sobre pandemia, não tem como deixar de falar de pandemia e nem tem como deixar de abrir com esse assunto, que é o que infelizmente assola a nossa população cuiabana, não é? O país inteiro, o mundo inteiro, mas aqui temos que tomar conta do nosso quintal. O nosso quintal está sendo bem cuidado do ponto de vista das ações da prefeitura e até do legislativo, que tem seu poder de fiscalizar, enfim, tem medidas aí que a senhora poderia ressaltar, destacar nesse momento. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Boa noite, os telespectadores. É um prazer retornar aqui, poder conversar sobre política, que é o assunto que a gente tem uma verdadeira paixão, porque diz respeito à vida de todos e todas que vivem nessa cidade, no estado e no país. Bom, eu diria que em relação à pandemia, o Brasil vai muito mal das pernas, né? Não é à toa que nós conseguimos chegar a um topo extraordinário de mortes por Covid-19. Embora nós representemos no mundo apenas 3% da população do planeta, nós já chegamos a representar quase 30% da população que morre, né? Dos mortos pela pandemia. Então não podemos dizer que as coisas estão boas. Agora no Mato Grosso a gente atingiu o patamar de mais de 10 mil mortos por Covid-19 e muito graças ao que ocorre aqui em Cuiabá, que é a capital e onde tem a maior concentração de pessoas. Eu costumo dizer que quando o poder público, quando os agentes públicos fazem algo e esse feito não corresponde à mudança de uma determinada realidade, ele não está fazendo o suficiente. Infelizmente, os nossos governantes se contentaram a dizer que estão fazendo tudo o que podem, mas o que podem, obviamente, não é suficiente, porque nós estamos aí com uma taxa de mortalidade extremamente alta para uma doença que não é de longe, não é a mais letal, né? A pandemia por Covid-19 não é a doença mais letal, então o problema não é esse, o problema são as condições efetivas que os poderes públicos, né, da federação, tanto do nível federal, estadual, municipal, adotaram, né, quais as medidas que adotaram ou deixaram de adotar para o enfrentamento correto da pandemia. Então não estamos bem. E aí, quando eu digo que não estamos bem, obviamente não é apenas o Poder Executivo. Eu acho que também o Legislativo, tanto estadual como municipal, não tem dado a contribuição que deveriam dar nesse debate, nessa discussão e nas medidas efetivas para o enfrentamento da pandemia. A senhora está fazendo meia-culpa, então? Eu tenho que dizer que porque eu faço parte de um poder, que é o Poder Legislativo, e eu não estou tendo condições, nem força, nem para que a pauta da Covid-19 seja a pauta principal do Poder Legislativo. Na semana passada, no Colégio de Líderes, eu apresentei uma proposta para que nós priorizássemos todos os projetos que dizem respeito ao enfrentamento da pandemia. São vários os projetos que os vereadores já apresentaram, vereadoras e vereadores, né? Apresentaram ali, eles precisam vir à tona para o debate
público para as sessões, né? Então, acho que na segunda-feira, que teremos outra reunião, né? Toda segunda a gente tem reunião do Colégio de Líderes, o presidente ficou da gente retomar essa discussão para encaminhar a prioridade, o foco na questão da pandemia aqui em Cuiabá, que é algo muito grave, né? Nós precisamos pautar, a agenda de discussão da Câmara precisa estar completamente antenada àquilo que é a necessidade do povo cuiabano, né? Então, essa que é a discussão, o debate que a gente está fazendo ali. Por favor, chega mais, Lorenberg Alves. Vereador, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria, o nosso prazer e honra de tê-la mais uma vez aqui. Obrigada. Na vez anterior, o nosso programa ganhou muito e o nosso telespectador também ganhou. Hoje eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ganhar muito mais, Obrigada. mas muito mais. Feliz. Aprofundando um pouco mais a resposta que a senhora acabou de nos dar, vereadora, no dia 25 de março, de acordo com os bastidores do poder, a senhora publicou uma carta aberta que cobrava tanto do governador do estado quanto do prefeito Emanuel Pinheiro que decretasse o lockdown. E aí eu tenho duas perguntinhas para a reflexão da senhora. Se fosse hoje, veja, foi no dia 25 de março, se fosse hoje, a senhora repetiria a mesma cobrança tanto para o governador quanto para o prefeito? E uma segunda pergunta, por que a senhora defende o fechamento total? Defender o fechamento, é preciso que as pessoas compreendam bem o que significa o isolamento obrigatório, né? Chamado de lockdown, né? Um estrangeirismo, mais um dos estrangeirismos nossos, né? Mas o lockdown, ele é decretado, ele é necessário numa situação em que não há outra opção para o poder público. Quando a gente estava num processo de ascensão acelerada, né, da contaminação e das mortes, nós tivemos um período terrível e nós estamos passando esse período porque o vírus, pelos que os cientistas colocam, ele funciona em ondas, né? Ele tem um ciclo de vida que estabelece uma alta, depois ele abaixa, depois ele volta a subir. Por isso que ele fala em ondas, né? Então, o que a gente está vendo agora é que há um retrocesso, há uma redução, né, vamos dizer assim, da quantidade de contaminação e de óbitos. Então, a situação que nós vivemos há poucas semanas atrás, ela está se alterando agora. Então, mas nós estamos nos estabilizando num patamar extremamente alto, né? O lockdown não é a única medida que o governo pode tomar, mas numa situação extrema como a que a gente estava naquele período, seria muito necessário que se tomasse essa providência. Nesse momento em que há uma baixa pela própria dinâmica do vírus, o governo pode optar por outras medidas, né? Então, assim, eu acho que o que deveria acontecer no município de Cuiabá deveria ter um comitê técnico, científico, que não fosse ninguém comprometido com a imagem da prefeitura e sim com a vida das pessoas. Porque o poder público, ele se estabelece muito, Lorenberg, em função das aparências. Então, quem governa quer sempre mostrar que está tudo bem. Mas a população, aquela que vai no posto de saúde, que teve seu ente querido adoecido, que teve que internar, ela sofre as consequências da realidade. E aí não vale o discurso de que está tudo bem. A realidade, ela é implacável. E é implacável hoje com a vida das pessoas. Então eu vejo que é preciso ter um comitê científico que tenha capacidade, autonomia para dizer quais são as medidas mais eficientes em cada momento da pandemia. Naquele momento em que nós publicamos a carta, obviamente, nós fizemos uma discussão com especialistas, inclusive da saúde, aquele momento era um momento importante de decretar lockdown para evitar que as mortes pudessem aumentar. E o que aconteceu de lá para cá é que Cuiabá, acabou tomando o pódio de Manaus. Então, nós tivemos, por cada grupo de 100 mil habitantes, mais mortes do que Manaus teve. E Manaus foi o escândalo nacional. Então, nós estávamos corretas em relação ao que nós apresentamos para o poder público. Primeiro, decreta lockdown para evitar que as pessoas morram. E o que aconteceu de lá para cá? Nós tivemos uma superlotação dos hospitais, nós chegamos a ter mais de 100 pessoas na fila da UTI, né? E muita gente morreu sem necessidade.
Quando eu digo sem necessidade, não é que alguém tenha necessidade de morrer, mas quer dizer o seguinte, era evitável as mortes se o poder público tivesse tido a coragem de tomar medidas enérgicas sobre isso. Nos países onde se adotou o lockdown, houve uma redução drástica da contaminação. Nos países europeus, na França eles optaram por lockdown. Aqui no Brasil mesmo, nós tivemos o caso da Araraquara. Araraquara estava com a superlotação dos leitos. Eu levei, além de fazer uma live com a secretária de saúde da Araraquara, levei a secretária na tribuna livre da Câmara Municipal, para que ela pudesse dizer como é que foi feita a condução da pandemia naquele município. Que no momento em que o Brasil estava fazendo quase 4.000 mortes diárias, Araraquara tinha reduzido drasticamente a sua... No dia que o Brasil atingiu seu recorde, em Araraquara nenhuma pessoa morreu, que era completamente diferente do que estava acontecendo no resto do país. E o que explica isso? Explica o lockdown que eles fizeram ali. Lockdown é uma medida boa? Não, é uma medida ruim, mas o que é pior? O pior, para mim, é as pessoas perderem suas pessoas queridas. Tem gente que perdeu 2, 3 pessoas da sua família. Eu acho assim, cara, se tem possibilidade de evitar essas mortes, o poder público tem o dever de fazer tudo para preservar a vida das pessoas. Então, assim, essa dicotomia entre economia e saúde é absurda, porque nenhuma economia consegue funcionar sem as pessoas vivas. E quando você, por exemplo, ceifa a vida das pessoas que são provedoras, muita gente morreu. Gente que era provedor de casa. Nós temos muitos órfãos da Covid-19. E nós temos os governos, do nível federal até o nível municipal, completamente insensíveis para o problema da renda dessas pessoas. Nós não conseguimos uma política de renda básica para que as pessoas pudessem passar por esse período tão difícil. Então, nós não tomamos as medidas eficazes em relação ao enfrentamento e deixamos as pessoas morrer. Nós não precisávamos chegar nesse patamar. Muita gente que perdeu seus entes queridos não precisava ter perdido se o governo tivesse efetivamente feito as medidas corretas que pudesse evitar as mortes. Por outro lado, também não tomamos as medidas econômicas. Não. É isso. Não, esperando só concluir esse raciocínio aí. Tá bom, eu quero fazer só uma observação aqui. Só citou França. A França teve essa mudança radical, comprovada cientificamente, por adoção do lockdown, não. Tanto que a própria OMS também interveio dizendo o seguinte: senhores gestores mundo afora, não lancem mão do lockdown, porque as pessoas estão, inclusive, além da questão econômica que eu nem estou abordando aqui, as pessoas estão adoecendo e morrendo em casa. Nova York teve um estudo publicado, divulgado pelo próprio governador do estado de Nova York, dando conta de que, à época, à ocasião, 67 ou 70 pessoas, 67 a 70% das pessoas que estavam sendo hospitalizadas, infelizmente morrendo nos hospitais, estavam tendo o seu ápice de complicações da doença em casa. Aí Araraquara, outra situação que também não foi comprovada cientificamente, se é que temos que usar a ciência como base, né? Houve um argumento ali e tal, tomara que tenha sido, só que o que o Araraquara fez não se repetiu em outros tantos municípios do país. Então, assim, eu quero partir do princípio de que tem que se tomar uma decisão enérgica? Tem, que nem a senhora disse aí, eu concordo plenamente. Mas o lockdown, além de não defender os vulneráveis, por exemplo, né, traz complicações, pelo menos aos olhos de quem realmente responde, como a OMS e outros tantos cientistas. A OMS nunca disse médicos. Que o lockdown não era importante. O lockdown não é uma medida ad infinito, gente. O lockdown é uma medida extrema para uma situação extrema. Eu não acho que tem que ficar de lockdown fechado o tempo inteiro, pelo contrário. Acho que as pessoas precisam ter oportunidade de geração de renda. Agora, aqui no Mato Grosso tem uma coisa muito interessante. Porque nós somos um estado de fronteira agrícola, nós nos acostumamos a pensar que o estado não era importante. Que aqui as pessoas vêm para cá e acreditam muito na tese, no mito do empreendedorismo.
como se o Estado não fosse importante, inclusive para induzir a economia. A própria Constituição define o papel do Estado como indutor da economia. Bom, o vírus trouxe para a economia mundial, não é só para o Brasil, um problema econômico estrutural do capitalismo. Como é que você vai promover o crescimento econômico quando você tem uma doença que obriga o fechamento dos estabelecimentos? Ninguém fecha porque quer, ou porque acha bonito, ou porque acha que é o melhor caminho. Todo mundo que lançou mão dessa medida, lançou mão para evitar que os seus cidadãos morressem. Sim. E aqui no Mato Grosso, nós não tivemos medida eficaz de combate à pandemia. Não tivemos. Nós não tivemos fiscalização. O prefeito e o governador ficou o tempo inteiro brigando, o tempo inteiro como meninos birrentos, estão ainda, que eu acho um absurdo. A gente sempre imagina que na política homens serão tratados ou tratarão as questões políticas como questões políticas e as questões da ciência, óbvio que a ciência não é uma verdade absoluta, a ciência não é uma religião, não é um dogma, há diversos procedimentos da ciência e divergências em relação ao tratamento da Covid, e isso é completamente natural. Okay. Agora, existe sim procedimentos comprovadamente eficientes contra a aceleração da pandemia e as mortes. Temos que lembrar que nos Estados Unidos, antes do atual presidente, nós tínhamos um presidente com perfil muito parecido com o do Bolsonaro, e os Estados Unidos chegou ao topo da doença, o país que mais morreu gente da doença. Depois, quando houve as eleições lá e o Biden assumiu, o que ele fez? Ele, ao invés de optar por uma atuação drástica como o lockdown, ele fez uma outra medida importante também, que nessa você dispensaria as medidas drásticas, que foi a questão da vacina. Mas os Estados Unidos é uma potência, um império. 80% das vacinas aplicadas até agora foram aplicadas nos países ricos. E é por isso que os países, inclusive, o Lula está tentando essa articulação internacional, e o Biden, essa semana, declarou que defende a quebra de patente da vacina. Por quê? Porque tem que ter uma governança internacional para a gente poder conter esse vírus. A economia, não apenas do Brasil, mas a economia do planeta está à beira de uma ruína com o efeito do vírus. Ok, estamos conversando aqui ao vivo, nesta noite de sexta-feira, com a vereadora por Cuiabá, pelo Partido dos Trabalhadores, a Edna Sampaio, que continua com a gente. A gente vai para um breve break comercial. Você pode mandar sua pergunta aí sobre pandemia ou o que você quiser para a vereadora responder aqui. 99932-2529, está aí no rodapé do seu televisor, o WhatsApp do programa Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Estamos de volta aqui ao vivo pela TV Pantanal, apresentando a entrevista ao vivo aqui com a vereadora por Cuiabá, a Edna Sampaio, do Partido dos Trabalhadores. Ela continua respondendo aqui os nossos questionamentos, e questionamento vem aí na sequência, porque quem vai perguntar, ninguém mais, ninguém menos que Lorenberg Alves. Ele é cirúrgico, né? Mas antes de seguir aqui, antes de abrir espaço para o Lorenberg, vou abrir espaço para o www.gazetadigital.com.br, as notícias mais fresquinhas, as mais relevantes deste momento. Por exemplo, bebê e outras 33 pessoas morrem vítimas da Covid-19 em Mato Grosso. Está aí, ó. Bebê de Cuiabá e outras 33 pessoas morreram vítimas da Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas, como aponta o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES, nesta sexta-feira, dia 7. Segundo a pasta, Mato Grosso notificou até o momento mais de 371.700 contágios, dos quais 10.076 ocorrências. As vítimas não resistiram às complicações da infecção. De acordo com a Secretaria, do total de casos confirmados, em 351.600 notificações, as pessoas que foram infectadas já se recuperaram do vírus. Contudo, outras 8.512 seguem em isolamento domiciliar, tratando a Covid-19. Hoje, a ocupação das unidades de terapia intensiva é de 81%, frente a 45% do índice de uso dos leitos de enfermaria. Ambos os números já estiveram em patamares mais altos, mas têm aí apresentado
queda nas últimas semanas. 81%, já tivemos realmente em situações bem piores aí, de 98%, 99% de ocupação das UTIs, agora 81%. Outro destaque também aí do Gazeta Digital, acompanhe. Remessa de 14.800 doses de Coronavac chega a Mato Grosso neste sábado. O governo do estado confirmou na tarde desta sexta, 7, que receberá no sábado, ou seja, amanhã, dia 8, do Ministério da Saúde, 14.800 doses de Coronavac para imunização dos grupos prioritários da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. A nova remessa de vacinas chegará em Mato Grosso às 10 horas e 20 minutos no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, por um voo da Azul. As unidades poderão ser utilizadas em pessoas de 60 a 64 anos e forças de segurança, salvamento e armadas. Para a vacina Coronavac, o prazo de aplicação da segunda dose varia entre 14 e 28 dias. O detalhamento para cada público poderá ser conferido na resolução da Comissão Intergestores Bipartite, a CIB. Mais detalhes aí no Gazeta Digital. O Gazeta também tem o GD também tem esse destaque aí, ó. O comércio em Cuiabá tem horário estendido para o Dia das Mães. Para evitar aglomeração do feriado do Dia das Mães, a Prefeitura de Cuiabá autorizou nos dias 8 e 9, ou seja, amanhã e depois de amanhã, sábado e domingo, o funcionamento das atividades de comércio em geral, incluindo bares, restaurantes e shopping centers, no horário das 9 da manhã à meia-noite. Abre aspas, o Dia das Mães é uma data essencial para os comerciantes que vêm sofrendo com as restrições provocadas pela pandemia da Covid-19 e, com essa nova medida, os empresários de Cuiabá veem uma oportunidade de melhorar as finanças de suas empresas, fecha aspas, afirmou o presidente da FEComércio Mato Grosso, José Venceslau de Souza Júnior, o Júnior da Verdão. A nova determinação consta no decreto 8.427/2021, publicado nesta quinta-feira, dia 6, ontem, que também suspende excepcionalmente o toque de recolher nessas duas datas. O decreto prevê ainda a necessidade de atendimento das medidas de biossegurança para evitar a disseminação de contágio da Covid. Ô Lorenberg, tá certo, o Dia das Mães não tem uma data, na minha avaliação, mais importante. Tem, né? Natal, por exemplo, mas o Dia das Mães está ali também, né? Entre os mais importantes. Mas a segurança, a biossegurança não fica comprometida quando se há essa flexibilização aí, porque toque de recolher, então amanhã não vai ter, domingo também não. E aí, será que essa intenção de se melhorar aí, que não haja aglomeração, será que com isso acaba tendo a obediência civil? Porque as pessoas podem falar, opa, está liberado, então vamos, não é? Tem que ter uma consciência nisso tudo aí, né? Consciência individual. Meu amigo Paulo Coelho, eu concordo em gênero, número e grau. Quando você está num período e num momento que estamos vivendo, nunca deve se abrir brechas para que questionamentos possam surgir. Como é o caso, Dia das Mães, a meu juízo, deveria ser e deve ser todos os dias, mas todos os dias do ano e todos os anos da década, sempre. Nunca um único dia. Portanto, o Dia da Mãe pode ser domingo que vem, mas também pode ser na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, enfim, todos os dias, independentemente. Agora, eu acho ruim e muito perigoso abrir brechas um único dia para satisfazer a única vontade do comerciante. Que é louvável, o comerciante precisa de verdade, precisa ter seu faturamento, precisa honrar com seus compromissos, não é? O que eu só temo uma coisa, a desobediência, as pessoas extrapolarem, e não os comerciantes, esses sim estão lá com seu álcool em gel,
com as suas medidas de segurança, distanciamento e tudo mais, obedecem. Só que aí o cara vai lá, compra no açougue, compra lá a sua picanha e vai para casa, chama a galera e toda, e breja e começa a aglomerar e vai o dia inteiro, o final de semana inteiro. E isso é aglomeração. Nas portas, inclusive das distribuidoras, que a gente vê toda hora, se sair agora, você vai ver distribuidoras aí com uma aglomeração na frente. Então, o que eu temo é só isso aí, ó. Agora, em relação aos comerciantes, eu acho que eles estão em polvorosa, minha gente. Eu não sei se a vereadora Edna concorda que esse pessoal tem que realmente sobreviver, tem que faturar, tem que vender, tem que comercializar, mas tem também que cuidar da questão a questão sanitária. O que a senhora pensa desse decreto aqui, dando uma flexibilizada para o Dia das Mães? Eu acho que tudo que o prefeito fez até agora foi flexibilizar, né? Acho que não teve, como eu disse anteriormente, não teve uma medida realmente séria para poder conter a pandemia. E aí eu também acho que essa dicotomia entre a economia e a vida das pessoas é uma dicotomia que eu acho que a população tem que recusar. Porque, na verdade, há muitas estratégias de manutenção do comércio que não há aglomeração. Por exemplo, a prefeitura poderia apoiar os comerciantes para poder fazer aplicativos de venda virtual. Poderia apoiar as pessoas para a aquisição de celulares ou de equipamentos tecnológicos que pudessem inserir as pessoas. Mais do que nunca é importante a inclusão digital. E os governos deveriam estar se ocupando de políticas que pudessem incluir as pessoas digitalmente para que a gente pudesse exercer a nossa atividade econômica utilizando as ferramentas digitais. O que acontece é que muita gente está excluída do mundo digital e a única forma da gente poder definir e continuar a economia seria se as pessoas tivessem renda. Agora, muita gente ficou desempregada também. Então, não é à toa que a nossa economia vai sofrer um baque terrível. O nosso PIB vai ficar comprometido com a economia do jeito que está. E não é por conta do vírus e por conta das medidas de biossegurança. É porque os governos e também parcela da sociedade passou a acreditar que isso é só uma questão de atitude pessoal. E eu quero dizer para vocês que nos veem nesse momento. Não existe essa sociedade que nós construímos até agora, só foi possível porque houve a construção de uma coisa chamada Estado. Esse Estado estabeleceu regras de comportamento para todos nós, o que permite, por exemplo, que o direito seu seja exercido sem que o seu direito possa ofender o meu direito. Então, esse é o princípio do liberalismo, inclusive. Então, a gente não está nem sendo liberal. A gente está sendo incivilizado, porque nós estamos nos comportando, o poder público, como se a vida das pessoas não valesse nada. Então, se as pessoas tivessem renda, se o governo apoiasse a inclusão digital, a construção, o apoio do desenvolvimento de aplicativos, oferecendo gratuitamente para o comércio, trabalhar com o e-comércio, né, essa situação econômica não seria tão grave assim. A gente poderia minimizar os efeitos da pandemia na vida não apenas dos comerciantes, como também dos cidadãos. Eu vejo com muito ceticismo isso, acho que a questão política se colocou à frente da vida das pessoas e com as questões políticas também os interesses econômicos. Então o que ficou como coisa completamente desprezível é a vida das pessoas. Quem não tem condições de sair daqui e ter um atendimento diferenciado em outros lugares tem que se submeter a uma situação, por exemplo, de hospitais que sequer aqui em Cuiabá, a gente entrou com uma ação na justiça para obrigar o poder público a resolver isso, que sequer tem visitadores nos hospitais. Aqui no pronto-socorro municipal de Cuiabá, que é referência, no antigo pronto-socorro, que é referência para a Covid, não tem médico visitador. O que significa isso? Tem plantonista. Inclusive a prefeitura respondeu, não, nossa tabela está tudo certinho, nossa agenda, os plantonistas. Tem plantonistas, aqueles que vão lá para o seu plantão e são responsáveis pela administração dos medicamentos, mas não tem um médico visitador, que é aquele que pensa a estratégia de cura do paciente, que prescreve o medicamento, não é só que olha o paciente. E com isso, as pessoas que se internam ficam às suas próprias sortes, porque hoje é um visitador, amanhã é outro, e não tem pessoa, um médico que faz a evolução do paciente. Percebe a gravidade disso? Então, o resultado que nós temos, pela ausência de medidas de biossegurança, pela falta de fiscalização que o poder público faz, todos nós sabemos, você sai agora, vai nos bares para você ver, em nenhum momento dessa pandemia nós tivemos esvaziamento dos bares, a aglomeração continuou e não há nenhuma fiscalização em relação a isso. Por outro lado,
as pessoas esperam que os indivíduos livremente tomem a consciência e façam o que é correto em termos de biossegurança. Ora, se desde o governo federal há um boicote às medidas de biossegurança, como é que o indivíduo aqui que mora no município, as pessoas conseguem ver a vida muito a partir do imediato, da sua necessidade imediata. Por isso que tem o Estado, por isso que tem a ciência, por isso que tem o poder público, que são espaços, instâncias e pessoas que conseguem ver a realidade muito mais além do que nós, na nossa individualidade, conseguimos ver naquela rotina cotidiana. Então, eu acho muito grave o que tem sido feito no Brasil, no Estado e no Mato Grosso e em Cuiabá. Olha uma coisa interessante, o governo acabou de anunciar essa semana que vai devolver, vai remanejar 79 milhões que veio do governo federal para a Covid. O governo do Estado não sabe o que fazer com 79 milhões de reais e acha que está demais, então vamos reverter para outra coisa. Ora, as pessoas estão sem renda, as pessoas estão morrendo, nós não estamos fazendo testagem. O governo estadual botou um lugar que é ali Arena Pantanal. Arena Pantanal como um centro congregador da testagem. É um absurdo isso, gente, porque testagem não se faz em quem tem sintoma apenas. Nós temos que fazer testagem na população, testagem em massa, porque a maioria das pessoas, você leu aí a quantidade de pessoas contaminadas, quem desenvolve sintomas é a minoria. Mas você sabe que essa é uma obrigação dos municípios fazerem, né? A questão da testagem é uma obrigação... Mas aonde que está escrito isso? Que é o município que é obrigado? Nós vivemos uma federação. Nós temos competências federativas que tem que articular o município está dizendo que e o o município Estado. não tem essa obrigação de fazer essa testagem? Não, eu estou dizendo que o município e o Estado têm essa obrigação. Mas o município está fazendo? A senhora está feita essa cobrança? O município não está fazendo e o Estado não está fazendo. É isso que eu estou falando. Sim. Nós temos uma omissão, tanto do poder público estadual quanto do poder público municipal. Numa reunião com o governador, eu questionei isso para o governador. Por que o governador não estava sentando com o governo municipal de Cuiabá para tratar das ações que dizem respeito ao enfrentamento da pandemia? E o governador respondeu que ele estava fazendo a parte dele. Ora, se eu sou agente público, governo ou prefeito da cidade, e a morte está acontecendo, as internações, a superlotação dos leitos, não importa o que eu tenha feito, o que eu fiz não é suficiente. Porque não se mede a qualidade de uma política pública, de um gestor, pelo que ele fez, e sim pelo resultado que ele produziu. Professor Lorenberg. Vereadora, vamos sair um pouquinho fora do tema da pandemia, embora eu voltar a ele, porque é o tema do momento e nós não podemos correr fora disso, mas de acordo com o site do Partido dos Trabalhadores, o movimento Elas por Elas, a senhora, no dia 7 de abril, a senhora iria registrar uma ocorrência na Gerência de Combate a Crimes de Alta Tecnologia da Polícia Civil. E eu tenho 3 perguntinhas para fazer exatamente sobre esse tema, sobre esse assunto. A primeira delas, a senhora chegou de fato a fazer esta ocorrência? E a segunda pergunta, se a senhora fez de fato esse registro, por quê? Qual foi a causa? Qual foi o motivo que a levou a tomar esta atitude? E uma terceira questão, o que a senhora espera, depois desse pedido, o que a senhora espera do GECAT, que é exatamente a Gerência de Combate a Crimes de Alta Tecnologia da Polícia Civil? Bom, eu fiz a ocorrência sim, porque eu acho que é importante que a gente não se habitue, não se acostume e não reforce a posição daqueles que usam a tecnologia para espalhar fake news, para espalhar mentiras e enganar a população. Né? Eu respeito todas as posições das pessoas, eu acho que as pessoas têm o direito de se posicionar como elas quiserem, à esquerda, à direita, ao centro. Eu acho que política é isso, mas não pode alguém querer fraudar a minha posição política porque as minhas posições incomodam quem quer que seja. Então, foi por isso que eu registrei, sim, o boletim de ocorrência contra a tentativa de fraudar a minha posição política. Né? Então, as pessoas que me acompanham sabem, eu acho que todos os cuiabanos que hoje me conhecem, sabem da minha posição, sabem do meu compromisso ideológico com aquelas pautas que eu defendo e sabem o quanto que eu
sou veementemente oposição ao governo Bolsonaro e à política de morte que ele tem promovido, e agora a CPI está deixando muito claro pelo próprio depoimento dos seus ex-ministros o quanto foi arquitetado deliberadamente essa situação que o Brasil chegou, a contaminação em massa, porque se acreditava que o governo federal, o Bolsonaro acreditava que se deixasse o vírus circular livremente, a população ia adquirir a sua imunização, o que é absolutamente absurdo, não tem nenhuma base científica, porque nós estamos falando de uma doença que que acontece por contaminação de um vírus, né? E o vírus, ele tem a capacidade de se metamorfosear, ou seja, de fazer mutação para enganar o sistema imunológico do nosso corpo. Então não existe imunização de rebanho sem vacina. E justamente a imunização com a vacina tem um percentual, que eu acho que é de 70% da população tem que estar vacinada para a gente conseguir atingir a imunização de rebanho. Então olha a gravidade que foi o equívoco do governo federal em relação ao enfrentamento à pandemia. Então eu não posso ser colocada ao lado de quem eu combato. Eu não posso ter fraudado a minha posição política, e foi por isso que eu denunciei a delegacia. E também eu espero que essas pessoas que fizeram isso, e fizeram várias vezes, sejam identificadas, porque são pessoas do meio político, eu acredito nisso, são pessoas que produzem narrativas e têm por hábito enganar a população. Então eu quero e acredito muito que a delegacia que o delegado possa chegar a uma conclusão sobre quem são essas pessoas. Essas pessoas não podem impunemente utilizar de todos os mecanismos fraudulentos para poder abordar e manchar e atacar a posição de quem quer que seja. Ô, vereadora, eu vou voltar à pandemia, rapaz. Eu estou preocupado porque houve uma notícia, e aí tem que se apurar ainda que os indícios sejam fortes, de medicamentos vencidos no depósito aqui onde se armazenam os medicamentos por parte da Prefeitura de Cuiabá. E medicamentos vencidos é dinheiro jogado fora. Como é que está aí? Aí aventou-se a possibilidade de uma CPI para apurar isso aí, né? Inclusive o próprio prefeito esteve aqui, sentadinho aí onde a senhora está sentada, dizendo, não, eu mesmo já disse que a bancada situacionista lá deve aderir, deve assinar e tudo mais. Só que até esse instante ela não foi instalada propriamente, dado o start. Como é que está isso lá? Por que ela não saiu ainda do papel? Vai acontecer, não vai acontecer? O que a senhora pensa aí desse problema que houve aí do medicamento vencido? Eu acho que o prefeito tomou uma decisão arriscada, né? Porque ele apostou que, como ele tem a maioria, são 17 vereadores, talvez até mais, né, que são a base do prefeito ali na Câmara Municipal. Então, para interditar o debate da oposição, eles se anteciparam e apresentaram a CPI e estão apresentando outras, né? Eu não sei qual que é a estratégia do prefeito ali, né, mas a mim parece que é uma estratégia de postergação e de interdição do debate político em relação ao que está acontecendo, né? Existe uma disputa interna ali, a oposição, né, os vereadores que foram lá e que identificaram o problema, né, querem ter o assento dentro da CPI, o Pacola, que é o vereador que estava junto, que é da Cidadania, que tem a segunda, são duas maiores bancadas, né, que é o Partido Verde, que está na base do prefeito, do vice-prefeito, e o Cidadania, que tem 3 vereadores cada um. Então, pelo regimento interno, teria que ter o critério de composição da CPI pela bancada, pela quantidade de membros da bancada. Então, eles estão numa disputa, porque a base não quer incluir o Pacola como relator da CPI. Eu acho que eles estão ganhando tempo, cozinhando o galo, como se diz, né? Já era para ter decidido a composição da CPI nessa semana passada, pelo prazo regimental seria 48 horas e não foi. E esperamos que na segunda-feira a gente possa finalmente decidir como é que vai ser composto. Tudo bem, olha só, eu acabei agarrando na conversa aqui e a Caroline, como eu estou sem o ponto aqui, nós passamos do horário de chamar o intervalo comercial. Perdoe aí, Caroline. Caroline é brava, né? Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já, um instante só.
Estamos de volta ao vivo aqui com o programa Opinião, nesta sexta-feira, entrevistando a vereadora por Cuiabá pelo Partido dos Trabalhadores, Edna Sampaio. Você viu aí esse comercial, eu acho importantíssimo aí na voz do Caíto Freire, né? Mas agora você vai ouvir na voz do Paulo Coelho, porque eu vou dizer a mesma coisa, só que de uma forma direta para você que assiste ao programa Opinião. Projeto Mãos Solidárias. Você pode contribuir com milhares de famílias carentes afetadas diretamente pela pandemia e convivem diariamente com a dor da fome. Estenda as suas mãos para quem tem fome, que não tem emprego e renda e precisa de um pouco de esperança. Contribua. O pouco para você pode ser muito na mesa de quem não tem nada. Doe alimentos não perecíveis na sede do Grupo Gazeta, na rua Professora Tereza Lobo, número 30, Consil, ou nas lojas Moda Verão. Projeto Mãos Solidárias, faça a sua parte e estenda as mãos a quem tem fome. Uma campanha para tocar o seu coração. Informações 65-3612-6190, 3612-6507. Apoio Águia Sul Transportes e Lojas Moda Verão. Uma iniciativa do Grupo Gazeta de Comunicação. Estenda suas mãos, abra o seu coração e ajude realmente. Esse é o momento de ajudar, porque é uma mão, são duas mãos ajudando a quem realmente precisa nesse momento pandêmico. Pedi para o Lorenberg Alves abrir este bloco de perguntas. A vereadora Edna Sampaio do PT, por favor, professor. Vereadora, no primeiro bloco, a senhora falava de projetos de lei que estão parados, de fato estão parados na Câmara de Vereadores. Tem um projeto que a senhora é a autora desse projeto, se não me falha a memória, que garante renda mínima à população atingida pela crise econômica e pela pandemia. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito desse projeto em particular. E se a senhora puder acrescentar aí ao projeto de lei 005, que também seria importante se a senhora comentasse muito rapidamente a respeito. Qual que é o 005? O 05 é aquela questão estende a questão do absorventes. Ah, sim. Sim. Muito bem. Sobre a renda, uma das coisas que tem sido o foco da nossa atuação neste momento é a garantia de renda às pessoas que não têm. A pandemia tirou o emprego de muita gente. E todos sabem disso. Por exemplo, os profissionais que atuavam, que trabalhavam à noite, né, na noite, foram profundamente prejudicados. Os artistas, os profissionais da noite, né? Também muita gente que nunca precisou de apoio, de ajuda, como, por exemplo, os profissionais, os guias turísticos. Essas pessoas estão sem trabalho e sem renda. Eu poderia falar muitas outras categorias que foram muito prejudicadas com a pandemia. Essas pessoas precisam de ajuda do poder público, porque elas, embora muitas já estão cadastradas no CadÚnico, são pessoas pobres, em situação de vulnerabilidade, que precisam ser assistidas pelo poder público. Mas tem aquelas pessoas que não estão inscritas no CadÚnico, que é o registro que foi criado ainda no governo Lula para o Bolsa Família, que é um instrumento fantástico de políticas públicas, saber identificar quem precisa, né? Então tem gente que nunca precisou, mas que nesse momento está precisando. Então a nossa ação é para que o poder público entenda que não é... O governo do estado agora anunciou que fez economia, que o caixa do governo do estado tem quase 4 bilhões sobrando, que esse recurso vai fazer um mega projeto de infraestrutura. Meu Deus do céu! Por que é que o governo não está fazendo um programa de transferência de renda, aproveitando que nós não temos problema fiscal? E o que aconteceu foi exatamente o contrário. O governo do estado fez uma política de renda de R$150 para as pessoas mais pobres. E a coisa mais emblemática para mim é a primeira-dama com boné de R$4.000 entregando cartão de R$150. É diferente essa situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma guerra. E as pessoas não têm como encontrar trabalho nesse momento, então precisam do poder público. Por isso eu entrei com uma ação na justiça para obrigar o poder público, estadual e municipal, a juntos promoverem a renda das pessoas que estão sem renda nesse momento. Né? E a outra coisa que nós estamos fazendo, estamos apresentando um projeto de iniciativa popular, né, com a própria assinatura dos eleitores, vamos colher assinaturas da população cuiabana para apresentar
a população apresentar esse projeto como um projeto de iniciativa popular na Câmara Municipal. E a gente também apresentar esse projeto na Câmara. Então a gente está querendo cercar por todos os lados para que a responsabilidade do poder público com a vida das pessoas, que é a garantia de renda, é uma forma de garantir a vida das pessoas, possa ser assumido. Porque a razão de ser do Estado, Lorenberg, você sabe disso, não é acumular dinheiro, fazer poupança. A razão de ser do Estado é preservar o bem-estar das pessoas. Okay. E uma coisa fundamental que é a vida. Muito bem, a gente não tem mais tempo. Já tem o horário de rede que a gente tem que cumprir aqui. A Caroline já me deu dura aqui, inclusive, aqui no WhatsApp. E temos que encerrar. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Vereadora Edna Sampaio, do PT. Muito bom recebê-la aqui, a explanação. Mas estamos sempre a postos para bem informar. Obrigada. E feliz Dia das Mães para a senhora. Obrigada. Eu sou uma mãe coruja e amo a minha função materna. Em pena que eu não pude falar dos absorventes, que é outra coisa muito importante, que só poderia ser colocada em pauta com mulheres na Câmara dos Vereadores. A gente precisa vencer esse tabu. As mulheres que estão em situação de vulnerabilidade precisam desse apoio também. Obrigada, gente. Só tem um site aí, vá acessar as redes sociais da Edna Sampaio que você vai saber. Temos um site também. E você vai saber direitinho ali. Obrigado também a Sofia, que é assessora de imprensa. Muito obrigado também pela força. E Lorenberg, até segunda. Até segunda. Bom final de semana a todos nós. O senador Wellington Fagundes, do PL, é o nosso entrevistado de segunda-feira, ao vivo, às 7h30 da noite. Feliz Dia das Mães para você, minha mãe, dona Nazira, principalmente. Um beijo, que eu te amo muito. E a todas as mamães também. Feliz Dia das Mães no próximo domingo aí. Valeu? Fica bem, fica com Deus também.